Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à minha casa, ao meu canal. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, sou psicanalista e terapeuta. E aqui eu ensino pessoas como você a se livrarem de bloqueios emocionais como a insegurança nas relações, na vida. De que forma? Eliminando traumas de infância. E por quanto tempo você consegue isso? Em até 5 semanas. Bom, esse nosso programa de hoje é um programa Tira Dúvidas. E tira dúvidas do quê, hein, Acrísio? Tira dúvidas da aula 2 da semana, o Código da Insegurança, que começou na segunda-feira. E a aula 2 foi ontem, está no ar. Né? Então aproveita. Se você ainda não assistiu, entra e assiste a aula 2. Mas tem que ter assistido a aula 1, né, pessoal? Sem a aula 1, a aula 2 vai ficar sem sentido, sabe? Então, Cris, mas como é que eu faço para assistir? Entra no link da bio e você vai ser direcionado para um blog, lá tem caixinhas com aula 1, aula 2, aí você entra no grupo do WhatsApp. É importantíssimo você estar no grupo do WhatsApp, porque vai haver um sorteio e eu vou contar as regras do sorteio para você poder participar no final dessa live. Sorteio do quê, Cris? Um pirulito? Não, não é um pirulito. É 2 vagas 100% gratuitas, 2 bolsas integrais para participar do processo terapêutico à origem, comigo, Acrísio de Medeiros, tá bom? Mas eu vou contar as regras lá no final, então fica aí para você poder participar. Isso, então você tem que estar inscrito no grupo do WhatsApp, beleza? Como é que eu entro? No link da bio. Bora então conversar sobre as dúvidas que alguém pode ter tido durante a live, a aula número 2. Como é que eu posso remover esses bloqueios de insegurança e traumas que me atrapalham tanto no presente? Então você não assistiu a aula 1, como também não assistiu a aula 2. É uma dúvida? Mas é uma dúvida da aula 2? Não é, porque a aula 2 explica isso, mas eu vou dar uma deixa bem curtinha. Na aula 1, eu expliquei como se instalam os bloqueios emocionais. Eu expliquei que existe um código que é armado em nós quando passamos por algum trauma de infância. E esse código é o código da insegurança, nos torna inseguros. Por quê? É porque a gente não pode ficar sentindo aquele trauma novamente. Imagina, você foi rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai. E você não pode ficar sentindo essa dor, você é criança. E aí, nesse momento, é instalado um código da insegurança, é acionado. E você entra num padrão de comportamento de bloqueios emocionais na evitação desses traumas. Só que esse bloqueio deixa você mal até os dias de hoje. E aí a pergunta da colega, como posso resolver esses bloqueios de insegurança? Eu expliquei eles todinhos na aula 2. Tem 3 chaves que desbloqueiam o código da insegurança. 3 chaves. E essas 3 chaves eu mostro em detalhes na aula 2, que está aí à disposição no ar, tá bom? E atrapalham mesmo, né? E olha, vai continuar atrapalhando se você não remover esses bloqueios, se você não eliminar os traumas de infância. Cuidado, porque você pode não perceber. Os bloqueios são inconscientes, assim como muitos traumas de infância são inconscientes. São inconscientes e um dia a caixa d'água derrama. E quando ela derramar, você não vai saber o que fazer. E aí o prejuízo é grande, você está perdendo água, está perdendo vida, está perdendo relacionamentos, está perdendo saúde, trabalho. Hoje a minha esposa recebeu a notícia de uma tia dela, que foi para o hospital fazer alguns stents, olhar para pontes de safena, que ela teve um início de parada cardíaca, e o médico disse assim, olha, não dá para fazer nada. Ela tem, o coração está muito mais tomado do que a gente imaginava. E ela não suporta uma cirurgia. Ela de idade, ela tem diabetes, ela fumou a vida inteira, agora chegou a conta do cigarro.
o fumo está cobrando a conta e não tem o que ser feito, porque se abrir o coração dela, ela pode não suportar. Então, pode ser tarde, você vai esperar tudo isso, né? Então não espera não, bora resolver isso logo, né? Então tá bom. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Olá, Crísio, eu estou lendo aqui porque está meio longe para mim. O que fazer para preencher meu vazio, o acúmulo de livros e revistas, e tem algumas vezes que não leio? Ah, Guilherme, ok, estou sacando. Você já falou sobre acúmulos, né? Em outros momentos. Acumuladores. Todos nós, Guilherme, temos um pouco de acumulador. Todos nós, né? Ah, eu não sou acumulador, você não é daquele jeito que você vê, né? Mas vai lá no seu guarda-roupa, né? Vai na sua geladeira, vê a quantidade de coisas que você compra. Por que a gente acumula, hein? Talvez haja uma falta muito forte na nossa criança, na sua criança interior, que você busca satisfazer ao acumular essas coisas. Uma falta, o medo da perda, né? Então, tem muitas coisas relacionadas ao trauma de infância. Então, essas coisas sobre traumas de infância não se resolvem, Guilherme e os colegas que estão aqui, com dicas. Não, a gente não consegue resolver com dicas, sabe? Porque é muito profundo. Os traumas de infância já provocaram danos grandes na nossa vida e eles estão enraizados. A gente tem que saber trabalhar para remover os traumas. Então, uma dica é como dizer, poxa, a crise, eu tenho sentido tanta enxaqueca, toma dipirona. É um remédio que se aplica para todas as dores de cabeça. Tem gente que está com dor muscular, dipirona, dor na coluna, dipirona, dor no olho, dipirona, dor no dente, dipirona. Ué, assim? Como é que é isso? Né? Então, traumas, por mais que a gente possa dizer, é um trauma de abuso, de violência, abuso emocional ou sexual, a gente consegue definir os três. Mas como cada um deles se instalou em cada pessoa, é diferente. A forma de a gente entrar é diferente. Então, é preciso conduzir você para que você chegue nesse lugar. E, entende? Então, não basta uma dica, não. As 3 aulas do Código da Insegurança são para isso, para mostrar. Eu mostrei o Código da Insegurança funcionando na aula 1, mostrei as 3 chaves que desbloqueiam o Código da Insegurança, e na aula 3, hoje é quinta, na aula 3, amanhã, sexta-feira, eu vou mostrar na prática como eu uso cada uma das chaves. Em 5 semanas, eu vou mostrar como eu uso para que você possa usar se você quiser. Mas eu recomendo que você me acompanhe, é bem melhor, é bem mais fácil, né? A gente acha que sabe, né? Mas é assim mesmo, tá? Então, Guilherme, fica tranquilo. Tamo junto, você não está sozinho, não. Bora mais uma pergunta. Põe no ar, mais uma pergunta. Tchananã, por que não consigo lembrar? Por que não consigo lembrar de nada na minha infância? Porque me sinto diminuída perante as pessoas. Eu não tenho amigos. Por que não consigo lembrar de nada na minha infância, tá? Isso, olha, os traumas, eles fazem isso. Tem 2 coisas. Uma é, a infância ficou longe, há muito tempo atrás. Né? Esse é o primeiro dado. Então, imagina que nós acendemos uma fogueira e não assopramos, não colocamos mais carvão. O que vai acontecendo? A cinza vai tomando conta com o passar do tempo, e a gente lá fora não consegue perceber se por baixo da cinza tem brasa ou não. A gente não consegue perceber se por baixo da cinza existe possibilidade de calor. Aí um dia eu peguei, porque você sabe que eu moro aqui na chácara, né? E eu costumo queimar alguns gravetos aí, até para espantar mosquitos, né? E aí, bom,
passou aquela cinzeira toda, eu vou jogar essa cinza para acender uma outra brasa. E coloquei no pé de uma muda lá na frente. De repente eu voltei e vi uma fumaça no pé da muda. Caramba! Tinha uma brasa lá embaixo, aquela cinza estava quente, estava começando a queimar as folhas secas ao redor do pé da muda, né? Eu corri para apagar. Então a gente acha que não existe trauma, não me lembro, mas eles lá embaixo da cinza estão funcionando e fazendo toda a queima que eles podem fazer em nós. Então, você não lembra por causa disso, a distância. Segunda coisa é que eu contei na aula 1 sobre o Código da Insegurança, as 3 forças de evitação aos traumas de infância. E essas forças de evitação, elas entram em ação, mas elas trabalham inconscientemente. Então, elas não ficam aqui no nosso consciente. Olha aí, você está olhando para a tela, você está me ouvindo, você pode estar lendo algum comentário. Tudo isso é consciência, não é? Mas coisas que aconteceram não ficam aqui, porque o consciente não tem espaço para tudo. Então, nós precisamos, para sobreviver, colocar coisas no inconsciente. E que coisas são essas? Lembranças, memórias, comportamentos, um monte, tudo que não está no presente está no inconsciente. Então, eu não me lembro dos traumas. Primeiro, por defesa, né? Segundo, porque está no inconsciente. Pô, Cris, se está no inconsciente, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer hipnose? Não vamos fazer hipnose. Não precisa fazer hipnose para acessar o inconsciente. Isso é coisa de 1800. Em 1800, a hipnose foi desenvolvida, porque se acreditava, e ainda hoje se acredita que o inconsciente só pode ser acessado por meio da hipnose, coisa antiga, arcaica. Nós podemos acessar o inconsciente. Olha, vou dar um exemplo fresquinho, atual. Então, a minha esposa foi conversar com a mãe dela sobre o que estava acontecendo com a tia, que o médico tinha acabado de dar a notícia que estava só esperando a conta chegar na mão da tia dela. E minha esposa, ao comentar isso com a mãe dela começou a fechar as mãos. E ela disse, tá ansiosa, mãe? Tá nervosa, mãe? E aí começou e voltou para casa. E aqui em casa ela disse, eu me lembrei de uma coisa que eu nunca tinha lembrado. Isso era da minha infância. Minha mãe, quando eu era criança, ela ficava nervosa, ela fazia assim com as mãos, isso mesmo que ela fez. Eu me lembro tendo que levar ela no hospital uma vez, e ela fazendo assim com as mãos. Olha só, vou dizer um segredo. Amanhã, na aula 3, eu vou contar a prática que eu faço com cada uma das 3 chaves que desarmam o código da insegurança. Então, assista a aula 3, ela é maravilhosa. Uma das conexões é justamente o acontecimento. Ela, minha esposa, ao ter visto a mãe fazendo isso, quando ela comentou sobre um problema, na hora ela se conectou com a infância, que ela nunca mais havia tido essa lembrança, a não ser lá. Olha só, um gesto, uma ação que ela viu, presenciou, fez reconectar, entende? E não precisou de hipnose, não precisou. Cris, mas se não acontecesse isso, ela nunca ia se lembrar. Sim, não precisava acontecer, a gente podia conversar. A gente pode levar às situações que remetem, não é? Então, é como uma corrente conectadas por elos. Teve o primeiro elo lá no acontecimento da infância. E depois disso, muitos elos inconscientes. E hoje eu tenho uma ação que me conecta com o primeiro. Eu preciso entender esse funcionamento. E eu vou falar do funcionamento dos 3 cérebros que existem em nós amanhã na aula 3. Eu tive não só um trauma, mas vários traumas. Também sofro muito com esses traumas. Evandro,
Todos nós tivemos vários traumas, todos nós. E eu falando isso, eu não estou minimizando a sua dor, não, tá? Respeito muito a sua dor. Então, o que acontece? Os traumas vão se sobrepondo, se sobrepondo. Qual é o trauma que é mais sério para mim? Talvez o primeiro, a base. Quando eu resolver esse primeiro, aqueles outros que vieram depois, eles se desorganizam e não fazem influência mais em mim, entende? Então é preciso ficar atento. Como é que eu resolvo isso? As 3 chaves com a prática de amanhã, que eu vou mostrar como eu faço no processo terapêutico à origem, com os meus alunos. Eu vou passar o meu esquema para vocês. É como se fosse eu tenho a academia e mostro para vocês como é que eu faço com os meus alunos. Eu sou personal, eu vou mostrar para você como eu faço com meus alunos. Se você quiser, pode fazer sozinho, ou você pode me acompanhar, tanto faz. Mas eu vou mostrar como eu faço com os meus alunos, entendeu? É isso. Vamos para a terceira pergunta. Vou colocar uma pergunta do... Vai colocar as perguntas, vai? Vou colocar uma do... Ok. Coloca aí. Por que eu não consigo manter amizades duradouras? Se me decepcionar, eu me afasto. Hoje eu não tenho mais amigos. Eliana Cristina. Então, olha só, você já deu um segredo aí, né? Se me decepcionar, eu me afasto. Um programa. Se me decepcionar, eu me afasto. Você disse, é como se fosse assim, não pisa no meu calo. Se pisar no meu calo, vai ter briga. Entende? Então, você já definiu. Se me decepcionar, eu me afasto. E o que você fica fazendo? Prestando atenção na possível decepção que vão fazer com você. E isso é incrível porque, por acaso, isso conduz a gente aos comportamentos. Isso é mente. Isso é mente, tá? Isso é mente. Se você quer mudar, olha para o lado positivo da mudança desejada. Então, vamos supor que esse, Eliana, seja o seu caso. Eu quero ter amigos, mas não quero que me decepcionem. Você está olhando para onde? Para o lado positivo da mudança ou o lado negativo? Está olhando para o lado negativo. E ao olhar para o lado negativo, adivinha para onde você vai encaminhar essa relação? Para o lado negativo. Talvez, Eliana, não estou dizendo que acontece, tá? Desculpa, eu não conheço você. Eu não tenho direito de dizer que é isso, tá? Nem diga que é um absurdo. É mentira o que eu vou falar, porque não se trata de você. Mas talvez você esteja levando as pessoas a fazerem isso. Isso é sério. Talvez você esteja levando as pessoas a fazerem isso. Então, por quê? Porque é uma evitação da infância. Te decepcionaram lá. Te decepcionaram. E você não quer ser decepcionado. Então você fica olhando para onde? Para as decepções. Se você olha para as decepções, você vai provocar decepção de alguma forma. Não que você queira, inconscientemente. Tá? Olha só. Uma vez, um aluno me disse, Acrísio, tem 15 anos que eu sou casado. Em 15 anos eu sou 100% fiel à minha esposa. 100%. Nunca eu traí minha esposa. Nunca. Tá bom, legal, né? E aí? Falou, minha esposa está começando a falar algumas coisas que está desconfiando de mim. Nossa, está desconfiando de você. Poxa. Passou um tempo, ele me procurou de novo e disse, Acrísio, eu vou repetir, eu sempre fui fiel. Minha esposa não está mais desconfiando de mim, ela está dizendo que eu estou tendo um caso. Eita, é mesmo? É. Passou um tempo, ele disse, a minha esposa disse que eu estou tendo um caso com a secretária da empresa. Caramba, cara, é mesmo? Eu não tenho nada, eu nunca olhei para essa mulher. Passou um tempo, ele me procurou dizendo, Acrísio, rapaz, o que está acontecendo? Eu estou gostando da secretária. Ele nunca tinha despertado atenção para essa pessoa. A esposa, não estou pondo culpa na esposa, isso foi um caso verídico.
mas pondo a responsabilidade em cima da onde a gente coloca o nosso foco. Se o foco vai para o negativo, opa, o que é isso? O que está acontecendo? A gente vai para o lado negativo. Lembra quando você andava de bicicleta? Lembra? Andava não, estava aprendendo a andar de bicicleta. Muita gente dizia assim, cara, eu ia direto para o poste. Por quê? Porque eu falei, eu não vou bater no poste, eu não vou bater. E só olhava para o poste e pufia direto para o poste. A gente faz aquilo que a nossa mente, o nosso pensamento está sendo direcionado por nós. Então, se você diz, se me decepcionar, eu me afasto, você está dizendo o que vai acontecer. Entende? Então, muda essa frase. Não é a frase em si, é dentro de você. Não é a frase pela frase, é dentro de você. Tá? Mas essa mudança dentro de você não garante que alguém não vá decepcionar, mas garante a sua paz e que você não vai induzir nada nesse lugar aí de acontecimento. Tá? Imagina, eu vou dizer para vocês, ó, nós vamos na casa, nós todos aqui, vamos na casa do Pedro. Mas o Pedro, esse mais já disse tudo, né? Mas o Pedro tem um pai que, nossa, o cara chato, arrogante, bravo, pedante, mesquinho, nojento, mau, asqueroso. Nós vamos na casa do Pedro, tá bom? Todos nós chegamos lá, batemos na porta. Quem abre a porta? O pai do Pedro. Como a gente vai olhar para o pai do Pedro? Como? Desse jeito, com todas aquelas informações que me passaram. Todas. Olhar asqueroso, pedante, mesquinho, nojento, ceboso, tudo que não presta. E se o meu olhar é desse jeito para aquela pessoa, como aquela pessoa vai reagir? Reação é como a pessoa age logo após receber algo, né? Age sem pensar. Da mesma forma. Então, talvez eu induza essa pessoa. Agora, vamos mudar. Nós vamos na casa do Pedro, tá bom? Nós todos. Olha, o pai do Pedro é uma pessoa maravilhosa, sensacional. O pai do Pedro é um amor de pessoa. Pensa numa pessoa fofa. É amigo, é tudo de bom, acolhedor. Nossa! Nós vamos lá, batemos na porta da casa do Pedro. Quem abre? O pai do Pedro. Como nós olhamos para essa pessoa? Você é fofo, dá um abraço. A gente muda o nosso comportamento, não é? Então, se eu me decepcionar, eu me afasto. Você está colocando já um filtro em como vai olhar as relações e, de repente, você está se comportando com esse olhar de juiz nessas relações, entende? Então, cuidado, cuidado. Vamos para mais uma! Olha, a aula 2 foi maravilhosa. E a aula 2 fala, a segunda chave que desmonta o código da insegurança, que eu falei na aula 2, fala sobre isso, Eliana Cristina. Fala sobre isso. E aí nós vamos ver como é que eu utilizo isso na aula 3, tá bom? Vamos mais uma pergunta aí. Como posso me libertar desse trauma de infância e ter coragem para seguir em frente, sem sentir medo de não dar certo ou recomeçar? Ó, você já está falando tudo, né? Sem sentir medo de não dar certo ou recomeçar. Medo do fracasso, né? Medo de errar na escolha, medo de decidir. E por isso, talvez você seja um grande procrastinador, né? E aí, quando vai entrar para um lugar, por exemplo, como posso me libertar desse trauma de infância? Eu já estou duvidando, porque pode não dar certo, eu posso fracassar, eu vou ter medo, vai ser ruim. Entende? Da onde vem isso? Você está falando do próprio trauma de infância, a insegurança, nascida de quando criticaram você demais,
quando falaram que você só fazia péssimas escolhas, quando você falava que as roupas que você escolhe é tudo feia, você não sabe combinar nada, você não sabe fazer nada certo. E aí se instalou esse medo de decidir. Se instalou esse medo porque você nunca fez nada certo, não deixaram, não permitiram que você fizesse suas escolhas correspondentes à sua altura, à sua idade. E criticavam como adultos. Como um adulto tem a capacidade de criticar a escolha de uma criança? Como? O desnível é enorme. É a mesma coisa de pegar um adulto, lutar judô ou karatê com uma criança. É a mesma coisa. Quem perde? A criança. Entende? Então é o que você faz quando critica as crianças. Tem que ficar na altura delas. Na altura e procurar compreender o que mais ela pode ter de subsídios para fazer uma escolha melhor para ela, não de acordo com seus critérios. Quem disse que seus critérios são os melhores, hein? Ah, esse é outro papo, esse é outro papo. Mas são bons, eu acredito nisso. Mas como posso me libertar desse trauma? Fazendo, praticando, fazendo escolhas. E uma coisa é importante, me diga, qual o problema em errar? Qual o problema? Quer que eu responda? O problema de errar foi o castigo que você levou na infância. Esse é o único problema em errar. Errar, o problema não é o fracasso, errar não é começar de novo, errar não é fez errado. Esse não é o problema do errar, porque a gente aprende errando, ninguém aprende acertando, porque a gente não sabe. Como é que eu vou acertar? Como diz, é sorte de principiante, mas é só uma vez, a segunda não consegue. Então eu preciso, no meu caminho, errar, porque eu vou aprendendo. Agora, se eu fizer sozinho, vai demorar demais para eu ter um aprendizado concreto sobre algo. E assim, dependendo do que eu vou aprender, eu preciso tomar alguns cuidados. Imagina se vão me contratar para ser mecânico num avião em voo. Eu não posso errar. É ou não é? Então, eu preciso aprender isso em solo. Nos primeiros anos de estudo, a gente pode se dar o luxo de não estudar tanto. Mas esse é o grande erro que os pais não observam e não ajudam a criança a entender. Eles brigam, que é você tem que estudar, pô. Ou nem falam para eles. Aí a criança sai do ensino básico, fundamental, vai para o ensino médio, achando que a quantidade de estudo que ela sempre teve até o ensino fundamental, o último ano, nono ano, é o suficiente para aprender o que vai ser ensinado no ensino médio. E não é. É preciso de muito mais empenho, muito mais prática, muito mais atividade, muito mais tempo empregado no aprendizado. E é quando eles dançam, quando os adolescentes dançam no ensino médio, porque acha que aquele tempo que ele usou lá no ensino fundamental é suficiente. Eu faço a tarefa e vou brincar. Não é suficiente. Aí, nós estamos falando de trauma de infância. Não se muda um trauma de infância com dicas superficiais. Não se muda. É por isso que eu levei 17 anos aprendendo como desmontar os códigos de insegurança em mim, para aplicar em pessoas e ver o resultado sendo repetido nessas 5 mil pessoas, mais de 5 mil pessoas, e dizer, olha, eu tiro, você vai tirar, você vai se livrar de bloqueios emocionais, eliminando traumas de infância em até 5 semanas, seguindo o meu método. Porque eu experimentei em mim, porque eu já não aguentava mais viver inseguro, estudei feito um louco por décadas para chegar num método e aplicar em pessoas, todas elas terem o resultado como eu obtive, para oferecer para vocês. Para quê?
para vocês não irem num avião aprender a consertar a máquina. O avião vai cair. Mas eu estou abrindo para vocês. Eu mostrei na aula 1 o código da insegurança, o que é bloqueio emocional, o que é trauma de infância, o que eles fazem na nossa vida. Eu mostrei na aula 2, se você não assistiu, assista as 2 aulas. O link está na bio. Mostrei na aula 2 as 3 chaves que eu aprendi e desenvolvi em mais de 17 anos e que eu apliquei. E que essas 3 chaves juntas, nessa ordem, são capazes de eliminar os traumas de infância. E eu vou mostrar na aula de amanhã como eu uso essas chaves nos meus alunos, para você entender. Tá? Agora, você pode fazer sozinho, ou você pode seguir guiado por mim, você escolhe, né? Assim como na academia, a gente sabe o passo a passo da academia. Eu tenho que colocar 10 quilos nessa máquina, puxar 10 vezes, vou para outra 15 quilos, puxo mais 10 vezes e pronto. Mas quando tem um personal ali, a coisa é diferente e o resultado vem. Inclusive com comprometimento, não é? É coisa boa. Então, pessoas, quero dizer para vocês que a semana, o Código da Insegurança, termina no domingo. Vou falar do sorteio. Amanhã, às 7 horas da manhã, a terceira e mais importante aula vai estar liberada. Assista até o fim. Até o fim. Como eu disse, eu vou abrir uma oportunidade de quem quiser obter mudança, transformação, eliminar traumas de infância, se livrar de bloqueios emocionais que destroem sua vida, em 5 semanas eu vou abrir a oportunidade de me acompanharem no processo terapêutico, a origem, tá bom? Bom, no domingo vai haver uma live como essa, ao vivo, em que eu vou fazer um sorteio de 2 bolsas integrais para participar do processo terapêutico A Origem, que começa em fevereiro. 2 bolsas integrais. Você pode ganhar uma delas, né? O que tem que fazer, Acrísio? Tem que ter assistido as 3 aulas. Antes de assistir, para assistir, né, você tem que estar no grupo do WhatsApp. Tem que estar no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, entra no grupo do WhatsApp, assista as 3 aulas, o link está no grupo, o link está aí na bio, em qualquer uma das redes. Se não achar, pede no direct para mim, tá? Entra no grupo do Telegram secreto nosso, pede para mim, tá? Então, entrou no grupo do WhatsApp, assistiu as 3 aulas, pegue as 2 palavras-chave. Uma está na aula 2 e a outra está na aula 3. A palavra mágica, a palavra secreta, tá legal? Anota ela, guarda. Depois da aula de amanhã, você vai receber um quiz, um questionáriozinho, curtinho e simples. Nesse questionário, você vai responder as perguntas e lá vai ter para você preencher as 2 palavrinhas secretas que você identificou na aula 2 e na aula 3. Cumprido isso, você está quase pronto para concorrer, quase pronta para concorrer às 2 bolsas integrais. Último critério, requisito para você participar do sorteio qual é? Estar na live. Muito bem, estar de corpo presente na live, tá bom? Estar na live do domingo que vai ao ar às 7 horas da noite, tá bom? Eu vou fazer o sorteio e vou dizer, Carmen, você tá aí, a Carmen? Sim, eu estou! Você ganhou uma bolsa integral para participar do melhor processo terapêutico A Origem que já existiu nesse mundo. Porque você não encontra um processo igual a esse, tá legal? Não encontra mesmo, é único. Aí eu vou dizer, Paulo, é a segunda bolsa. Paulo, você está aí? Cri, cri, cri. O Paulo não estava. Perdeu, Playboy. Vou chamar outro. Marcos, você está aí? Sim, eu estou aqui. Então ganhou a outra bolsa. Pronto. E assim nós vamos estar no processo terapêutico A Origem, que começa em fevereiro. Beleza? Então era isso, gente.
Agradeço demais e a gente se encontra amanhã na aula 3. Compartilha com seus amigos para poderem aprender um pouco sobre os danos, os prejuízos que os bloqueios emocionais provocam na nossa vida. Para você entender que a culpa não é do cigarro, não é da cachaça, não é da droga. A culpa está aqui dentro, lá nos traumas de infância. E não adianta tirar o cigarro, o governo proibir cigarro, o governo proibir droga, o governo proibir álcool, se não for trabalhado, se não forem trabalhados os traumas de infância. E aí, oferece essa oportunidade para os seus amigos, compartilhe, para que eles entendam que existe um caminho. E o caminho são as 3 chaves que desbloqueiam os códigos da insegurança. E na aula 3, a prática. Como eu coloco tudo isso na prática, para você poder saber e usar os equipamentos lá da academia do jeito que você quiser, sozinha ou acompanhada, tá bom? Se você gostou, deixa um coraçãozinho aí. O sorteio vai ser no domingo, às 19 horas. Sim. E a aula 3 vai ser liberada amanhã, às 7 horas da manhã. Sim. Como é bom ter você, a Cris, para nos ajudar. Gratidão. Ô, Evandro Maia, gratidão a você, meu amigo. Marcelo, obrigado. Cida, obrigado. Abadia Vieira, obrigado. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Dá licença que eu vou desligando. Tchau, gratidão.